Aberta há 500 anos, desde 1521, a Rua das Flores é uma das mais emblemáticas e conhecidas artérias da cidade do Porto. E praticamente desde o início que aqui se vai instalar uma poderosa instituição, que havia sido fundada pouco tempo antes, na passagem do século XV para o século XVI, a Misericórdia do Porto, que aqui fará também erguer a sua igreja e as suas instalações, que, com muitas alterações ao longo dos séculos, chega até aos nossos dias e que desde há uma meia dúzia de anos abriga aquele que é um dos mais fabulosos museus da cidade do Porto. Um museu de arte, mas também, e muito, um museu da memória do Porto. Vamos conhecê-lo. O MIP, Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, foi inaugurado em 2015, tendo obtido no ano seguinte o prémio de Museu Português do Ano. Localizado no coração da cidade, na área classificada pela Unesco como Património da Humanidade, o MIP estrutura o seu percurso expositivo em vários núcleos que dão a conhecer a longa história da instituição, os seus propósitos e as suas múltiplas e valiosas coleções que revelam também muita da história da cidade. Peça crucial da visita é a própria igreja. Edificado no século XVI, e no seu interior são ainda bem visíveis as influências e marcas renascentistas, o templo sofreu significativas alterações no século XVIII, ao gosto do barroco então dominante, com destaque para a sua fachada, de autoria do famoso arquiteto Nicolau Nasoni, cujos desenhos se guardam e expõem no museu. Falar da Misericórdia do Porto é abordar também as origens das misericórdias portuguesas. E para nos falar sobre isso, ninguém melhor do que Francisco Ribeiro da Silva, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, meu mestre, é um conhecido historiador da cidade, especialista também na história das misericórdias e é o mesário responsável pela área cultural da Misericórdia do Porto. Professor, como é que surgem as misericórdias? Com que objetivo? As misericórdias surgem precisamente em 1498, por ordem da rainha Dona Leonor, que na altura governava Portugal, porque o Dom Manuel, o rei, estava em Espanha, em viagem importante para a sucessão do espaço ibérico, e surgem porque há problemas concretos advindos, quer dos descobrimentos, há muita afluência de pobres a Lisboa e às cidades, quer das circunstâncias do Estado, como tal, não ter uma resposta. E, portanto, o Estado vai arranjar esta resposta, que é impulsionar a criação das misericórdias. Principalmente a sociedade civil, não é? Principalmente, o grande problema eram os presos. Os presos que morriam, apodreciam nas cadeias. Porque não havia uma retaguarda. Não havia hipótese. Não é? Porque não havia regras, não havia direitos humanos. Os direitos humanos é uma coisa muito mais tardia. Claro. As pessoas sabiam que eles existiam, porque o rei é pai dos súbditos e sabe que tem que cuidar pelo bem dos súbditos todos. Portanto, as misericórdias são uma resposta que se encontrou, que foi eficaz, como nós sabemos, que elas duraram até aos dias de hoje, a problemas concretos. A pobreza, naturalmente, mas a primeira grande preocupação eram os presos das cadeias que estavam, de facto, abandonados. E isso dá origem às famosas obras da Misericórdia, os objetivos da Misericórdia. A inspiração é o catálogo das obras de Misericórdia, que é de origem medieval, não foi inventado nesta altura. E, portanto, é um bom cardápio para aquilo que as misericórdias deviam fazer. Vestir o nu, sim, divididas em duas partes, corporais e espirituais, que é uma coisa pedagógica, tem algum interesse, mas o homem é uno. E, portanto, é errado pensar que só vale a pena dar de comer a quem tem fome. Evidentemente que essas necessidades são as primárias, mas as necessidades de espírito, nomeadamente no nosso tempo, são importantes. Então a cultura faz parte dessas necessidades de espírito que nós temos que promover. Mesmo que não esteja lá escrito que é uma obra de misericórdia, ela está, de alguma forma, contida, pelo menos em 3 das obras de misericórdia espirituais. Mas a partir dessa primeira experiência em torno da Rainha Dona Leonor, depois o Dom Manuel vai fazer proliferar as misericórdias. Exatamente, ele dirige-se ao Porto, em primeiro lugar, mas a mesma carta, o teor da mesma carta que mandou para o Porto, para a Câmara Municipal, e dizem também para o Bispo,
é de facto convidar os homens bons da cidade, os homens que mandavam, a organizar a Misericórdia. Estamos em que ano? Em 1499, o ano seguinte ao lançamento da primeira Misericórdia de Lisboa, que já tinha os estatutos, o compromisso, e que é de facto dado também à Misericórdia do Porto. Mas em 1499 ainda não existia aqui a Rua das Flores. Nada. Onde é que nasce então a Misericórdia do Porto? Na Sé, lá em cima, porque todas as Misericórdias nascem numa capela. E aqui foi o bispo também que colaborou nessa obra e ofereceu a capela chamada de Santiago. Ainda hoje há lá um vestígio, nós inauguramos no Claustro Velho, não é? Há pouco tempo no Claustro Velho, inauguramos uma placa a comemorar os 500 anos, 500 e muitos agora, porque são 521, o lançamento digamos, dessa primeira obra na Sé. E é por isso que aqui nesta sala temos este cone, aliás, uma visão... Foi exatamente o objetivo, foi lembrar que a Misericórdia nasce lá em cima, muito próximo, é visível daqui, claramente, e o tubo leva-nos direitinho para lá. Lá faz essa ligação. O início da visita começa num extenso corredor que recorda os objetivos, as designadas obras, que as Misericórdias perseguem há meio milhar de anos. Objetivos materiais em torno da procura de respostas para necessidades básicas das comunidades, mas também espirituais. A imagem de Nossa Senhora da Misericórdia é, de resto, uma constante. Debaixo, sob a proteção do seu manto, muitos foram e continuam a ser aqueles que, ao longo dos séculos, encontraram abrigo e amparo. Com formação superior em ciências políticas e uma longa experiência na área da comunicação, Pedro Nunes encontra-se ligado à Misericórdia do Porto há já vários anos, fez parte da comissão instaladora do museu e é o diretor do Museu da Misericórdia. Pedro, que museu é este? Isto é, que coleções, que percurso é que o visitante aqui pode fazer? Muito bem. O museu está dividido, digamos, em dois grandes núcleos, que no fundo acabam por cumprir os dois objetivos pelos quais o museu foi criado. Por um lado, contar a história e a ação da instituição, da Misericórdia do Porto. Longa história. Uma longa história, uma instituição com mais de 5 séculos, tem uma história e muitas histórias para contar. E esse primeiro núcleo é feito na Sala 1 e na Sala 2, também com o papel dos benfeitores, em todo este contexto daquilo que foi o trabalho da instituição ao longo dos séculos. Depois tem um segundo núcleo, chamaria assim, dividido em várias salas, onde podemos ver a coleção de arte da Misericórdia do Porto. Esse núcleo está dividido em sala de pintura e escultura, esta onde nos encontramos, também uma sala de ourivesaria e paramentaria, e depois temos a parte do museu que fala sobre a igreja privativa, é uma igreja do século XVI, com a intervenção de Nicolau Nasoni no século XVIII, que lhe dá a fachada que hoje conhecemos. A visita à igreja faz parte do percurso? A visita à igreja faz parte do percurso do museu. Portanto, eu diria que a visita termina exatamente na igreja, depois de atravessarmos todo este percurso de história da instituição, o papel dos benfeitores, a coleção de arte, a história da igreja e a zona nobre, digamos assim, da Casa da Misericórdia, que era a zona da administração, onde tínhamos o gabinete do provedor e a chamada Sala do Despacho, onde podemos encontrar um famoso quadro de pintura flamenga, o Fons Vitae, o Ex Libris, digamos assim, do museu. A grande peça de arte, se calhar, da cidade. Mas, Pedro, esta exposição permanente não é assim tão permanente, porque volta e meia vão surgindo aqui algumas novidades e estou aqui a olhar para uma. Sim, é verdade. O museu, desde a sua abertura, em 2015, tem feito um esforço, a Misericórdia do Porto tem feito um esforço para ir renovando a sua coleção. E desde a abertura já foram adquiridas várias peças de valor inquestionável do ponto de vista artístico, essencialmente pintura portuguesa entre o século XVI e o século XVIII, como é o caso desta pintura que temos aqui de José Fadóvidos. Foi muito mediática a aquisição. Foi muito mediática a aquisição. Ela resulta de, na altura, um desafio que foi lançado à Misericórdia do Porto para trazer de volta esta pintura a Portugal. Ela estava numa coleção privada em França, foi um leilão da Sotheby's em Nova Iorque e a Misericórdia do Porto entendeu que faria sentido trazê-la de volta ao território nacional e, para além disso, ela tem um par que foi pintado pela autora na época, que foi oferecido ao Museu do Louvre, porque havia
por parte de um galerista português, Filipe Mendes, que tinha como ideia e como vontade forçar, entre aspas, a abertura de uma sala de pintura portuguesa no Museu do Louvre. Mas eu sei que o Louvre já vos contactou, não é? Já cá esteve, o Louvre já cá esteve, já viu a peça e já se discutiu, aliás, a possibilidade de a peça ir temporariamente para essa sala de pintura portuguesa para estar a fazer par junto da pintura que falamos. Há uma peça também que foi feita, penso que mais ou menos propositadamente para o museu, que eu acho muito interessante, ali na Sala dos Benfeitores, que é aquele cálice, não sei se nos queres falar sobre isso. Sim, na Sala dos Benfeitores temos... A Sala dos Benfeitores é uma homenagem aos homens e mulheres que ao longo da nossa história, com o seu contributo, deixaram o seu património à instituição e dessa forma ajudaram para que a instituição continuasse a fazer e a desenvolver o seu trabalho. No entanto, nós quando estávamos a fazer, na altura, a integração do acervo para a elaboração do museu, descobriu-se no cofre uma série de envelopes que tinham alianças, essencialmente alianças, que não tinham nome. E, portanto, foram doações de pessoas que doaram aquilo que tinham, de modo quase anónimo. Exatamente, de forma quase anónima, e foi entendido com esse ouro de fazer um cálice, a que demos o nome de Cálice da Confiança, que no fundo traduz, são benfeitores que não têm um nome, não têm um retrato, mas que à sua maneira, com aquilo que tinha, contribuíram e nós decidimos homenageá-los através da criação de um Cálice da Confiança. A história do Porto é indissociável da misericórdia e do seu papel preponderante nas questões assistenciais da cidade. Através de objetos, documentos, pinturas, o museu dá-nos a conhecer históricos e já desaparecidos hospitais portuenses, mas também a origem de outros que se mantêm cruciais para a cidade e o país, como o Hospital de Santo António, o de Conde Ferreira ou o da Prelada. O museu destaca também a ação da instituição no apoio aos presos, o seu envolvimento no aparecimento de múltiplos estabelecimentos de ensino e estruturas de acolhimento e formação de crianças órfãos ou desvalidas, mas também de idosos, cegos, surdos. Professor, os beneméritos tiveram sempre, os benfeitores, um papel importante na misericórdia, não é? Sim, foram essenciais, porque a misericórdia sempre teve necessidade de receitas e o Estado ajudava com leis favoráveis, mas não ajudava provavelmente com dinheiro. Nunca ajudou com dinheiro, pelo contrário. Mas as pessoas que enriqueciam e que deixavam bens para a sua própria alma, porque muitas destas doações tinham contrapartidas espirituais, isto é, a misericórdia recebia, mas tinha que garantir que até ao final dos tempos havia muitas missas rezadas por alma de quem oferecia. Claro. Portanto, a salvação da alma, cada um tratava de a garantir, foi um pouco a sorte dos pobres, porque foi um bom pretexto para oferecer bens à misericórdia, que ela depois aplicava naquilo que era o seu ofício, que era dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, tratar dos velhos, tratar dos idosos, tratar das pessoas em grande fragilidade, como os miúdos ou miúdas sem proteção familiar. Isso desde a primeira hora a misericórdia preocupou-se muito com essa gente. E nesse contexto de uma fortíssima ação social, quando é que começa a surgir essa consciência que o professor Alcado falava, de que também a atividade cultural é importante? Quando é que a ideia de um museu começa a surgir na misericórdia? A ideia de que há coisas importantes na misericórdia que é preciso preservar é muito cedo que isso acontece, sobretudo em relação a documentos. Mas os documentos não era bem para os conservar, era para conservar a memória das coisas. Sim. E a prova das coisas. E o arquivo da misericórdia é dos mais importantes arquivos da cidade. 500 anos de documentação. Nós temos ali documentos que têm mais de 500 anos, alguns são anteriores à misericórdia. Claro. Bem, mas há uma coisa que é importante dizer aqui neste contexto, é que a misericórdia, desde cedo, preocupou-se sempre em trazer os melhores artistas para as coisas que tinha que fazer. Os grandes pintores dos quadros que estiveram na Igreja da Misericórdia no século XVI, Diogo Teixeira, veio de Lisboa para aqui, era pago a peso de ouro. Isto foi uma constante. Claro, e depois com os arquitetos, exatamente, e as pessoas tinham a noção de que quanto mais belo fosse o objeto, mais era fácil chegar até Deus. Claro. E, portanto, essa preocupação, quer na escultura, quer na pintura, quer nos paramentos, quer nos diversos objetos de alfaias litúrgicas, tudo isso primou
pela beleza das coisas. O que faz também, então, desde muito cedo, suscitar esta preocupação de preservar. Que eram coisas valiosas. Bom, agora a ideia de colecionar, eu acho que ela é um pouco, deve ter aparecido no século XVIII, era comum noutras sociedades também, mas aqui na Misericórdia, que nós saibamos, o primeiro homem a pensar que era preciso fazer um museu foi o Conde de Samodães. Mas era um museu mais para homenagear os benfeitores do que propriamente para reunir peças. Estamos quando? Em que época é que estamos? Segunda metade do século XIX. Muito mais para o fim do século XIX já. Foi quando foi feita esta galeria, que é uma obra importante da arquitetura do ferro, e nestas paredes estavam completamente revestidas de retratos dos benfeitores. Porque os benfeitores foram muitos sempre, felizmente. E nós temos na Misericórdia mais de 400 retratos de benfeitores. Temos aqui alguns, foram escolhidos por razões óbvias, por razões que nós achámos que eram importantes, foram grandes benfeitores, mas nós temos muitos mais quadros que estamos a recuperar, porque alguns é preciso recuperar, porque têm muito tempo, nem sempre estão bem preservados. Só no século XX, final, e exatamente neste nosso século, que a ideia se concretizou com o provedor António Tavares e portanto, foi possível, mercê de grandes esforços, de contributos vários, dinheiros europeus, adaptar esta casa, que era a primeira sede da Misericórdia, desde 1550 que o despacho estava aqui, neste sítio, e foi adaptado para museu, e está muito bem adaptado. Aliás, a Misericórdia continua a manter como sede este edifício. São diversas e de enorme valor patrimonial e histórico as coleções do MIPO. Ao relevante espólio de pintura, juntam-se também notáveis núcleos de ourivesaria, de escultura sacra, com destaque para um conjunto valioso de relicários, de têxteis, onde salienta a paramentaria com uma didática explicação das diferentes cores litúrgicas adotadas ao longo do ano. Mas o museu oferece outras valências. Cafetaria, loja e espaços para palestras e exposições temporárias, com destaque para o pátio central, adaptado em 1890 à galeria, dando origem a uma das mais impactantes obras existentes no Porto da arquitetura e da engenharia do ferro. Mas para lá da exposição permanente, o museu tem uma intensa atividade cultural regular, lançamentos de livros, palestras, exposições temporárias. Sim, é verdade. A nossa programação é muito diversificada. Nós temos, obviamente, um programa de exposições temporárias que vamos desenvolvendo ao longo do ano. Aqui, fundamentalmente, neste espaço? Aqui, neste espaço que é a Galeria dos Benfeitores, é um espaço que foi construído com esse objetivo e, portanto, é um espaço nobre, digamos assim, do museu para a realização de exposições temporárias. Este ano de 2022 nós temos um tema central, que é o tema da memória, e por isso estamos a realizar a exposição dos 500 anos, de comemoração dos 500 anos da Rua das Flores, que é uma exposição organizada juntamente com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vamos também ter uma exposição ao longo do percurso expositivo do museu sobre, naturalmente, os 200 anos da independência do Brasil, porque a Misericórdia tem ligações muito próximas, principalmente por causa dos tornaviagens, dos homens que foram para o Brasil e que regressaram e que se tornaram benfeitores da instituição, e portanto há aqui uma ligação muito próxima. Também de Dom Pedro IV, que foi provedor da Misericórdia e depois se torna Dom Pedro I do Brasil, e portanto essa é uma das exposições que vamos também ter este ano. No verão vamos ter uma exposição internacional, cujos detalhes eu ainda não queria para já avançar, e no final do ano vamos ter uma exposição da artista plástica Nazaré Álvares, com curadoria de Walter Ugumem, que é uma exposição que, de certa forma, vai retratar a questão do autorretrato visto
no início do século XX, através da pintura da Aurélia de Sousa, e o contraponto da Nazaré, agora no século XXI, também ligado a essa questão. Enfim, muito trabalho também para os serviços educativos, que são uma área importante do museu. O Serviço Educativo do Museu tem desenvolvido e desenvolve sempre atividades muito intensas, trabalha com escolas, com universidades séniores, com universidades, ou seja, nós temos atividades desde praticamente o pré-escolar até ao público universitário, e temos oferta educativa para todos esses públicos. Temos também, realizamos workshops, realizamos a chamada rubrica Conversas no MIPO, que são conversas sobre determinados assuntos ligados ou não à história da instituição, mas ligados à cultura em geral e ao desenvolvimento e à ligação com a cidade. Temos também a rubrica Visitas de Autor, que já funciona quase desde a abertura do museu e é um sucesso muito grande na cidade. E, portanto, isto é um conjunto de atividades que se vão fazendo no dia-a-dia e que vão mantendo o museu vivo e com atividade. Mas voltando às exposições temporárias, vocês têm um espaço muito curioso, que é logo na entrada do museu, uma pequena sala para exposições de 1 ou 2 peças. É verdade, é uma sala que demos o nome de Sala de Destaque Expositivo, fica na entrada, é de acesso livre, e que no fundo nós fazemos um destaque de alguma exposição ou algum elemento que esteja a ser mostrado dentro do museu. E as pessoas ali podem, digamos que ter um cheirinho, entre aspas, daquilo que poderão ver no interior do museu. Essa questão de ser de acesso livre é interessante, até porque estando aqui na Rua das Flores, isto é um espaço muito percorrido, nomeadamente por turistas. E a esse propósito, vocês também têm aqui um espaço muito convidativo no cimo. É verdade. Nós abrimos o ano passado, a propósito de uma grande exposição internacional que tivemos, de Alberto Giacometti e Peter Lindbergh, abrimos um espaço que nunca tinha sido aberto ao público, que é um jardim que fica na parte superior do museu e que tem uma vista incrível para a Baixa da cidade do Porto, para a Sé, para a zona da Sé, e que é um jardim que tem também serviço de cafetaria e é um sítio incrível para se visitar e para ver uma vista diferente da cidade do Porto. Enfim, um outro pretexto para se vir aqui ao museu. Sem dúvida, sem dúvida. A peça artística mais famosa da Misericórdia do Porto e hoje do seu museu, podemos mesmo considerar como uma das mais importantes peças artísticas da cidade do Porto, é esta pintura sobre madeira, a Fons Vitae, a fonte da vida, um óleo pintado sobre madeira de carvalho. Trata-se de uma produção dos inícios do século XVI, por volta de 1515, uma produção da Flandres. E aqui podemos observar, em grande destaque, a figura de Cristo crucificado. Das suas chagas cai o sangue que é recolhido numa taça. O sangue redentor, o sangue da vida eterna e por isso, a fonte da vida. Uma fonte à volta do qual encontramos a figura do rei Dom Manuel I, o fundador das Misericórdias, também da rainha, dos infantes, das princesas e muitos dos elementos da corte real. Ora, a esta pintura foi dedicada aqui no museu uma sala, mas uma sala que apresenta-nos uma outra peça artística, contemporânea, produzida em 2015 por Rui Chaves. O meu sangue é o vosso sangue, é o título desta escultura, que afinal nos representa que o sangue da fonte da vida como que se espalha pela sala. E este elemento líquido representando esse sangue vai cruzar a parede do museu e projetar-se na Rua das Flores, espalhando-se pela cidade. O sangue da fonte da vida não é agora um exclusivo da família real. Ele pertence a toda a cidade. De resto, como a memória, o espólio da misericórdia, que através deste museu é agora também um elemento, uma pertença de toda a cidade. Aceite o desafio.
venha visitar o Museu da Misericórdia do Porto.